Olá, cidadão, olá, servidor público. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E hoje, um convidado especial, Alfredo Maranca, presidente do Sinafresp, Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo. E o tema? Economia em tempo de coronavírus. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público e com o nosso convidado, Alfredo Maranca. Alfredo Maranca é presidente do Sinafresp, Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo. E com certeza vamos conversar com alguém que tem uma noção muito clara de economia nesse tempo que a gente está passando aqui no Brasil. E ele é daqui de São Paulo, da Fazenda do Estado de São Paulo, portanto, o nosso tema é a economia nos tempos dessa pandemia, nos tempos do coronavírus. E pós-coronavírus, o que vai acontecer depois? E mais, a importância do serviço público e dos servidores durante esse espaço de tempo. Tudo bem? Tudo ótimo, Gósio. Obrigado por ter nos convidado. Assim, obrigado por essa oportunidade de falar sobre a economia brasileira aqui nessa época do coronavírus. Você é uma pessoa muito importante para falar sobre isso. Não é a primeira vez que a gente conversa sobre isso, né? Começamos pelo seguinte: como é que está a questão do agente fiscal de renda no Estado de São Paulo neste período de pandemia? Bom, nesse momento, quer dizer, é uma preocupação muito grande com a queda de arrecadação, né? Quer dizer, a gente tem que manter a arrecadação para que os serviços essenciais eles se mantenham funcionando, saúde. A última coisa que a gente precisava é um colapso de arrecadação dos hospitais e de salarial dos estados e municípios. O Estado de São Paulo até hoje conseguiu não atingir nenhum limite que comprometesse a folha de pagamentos. E tem uma luta constante dos agentes fiscais de rendas para manter essa arrecadação. A gente percebeu com um susto enorme, uma queda enorme da emissão de notas fiscais, assim, coisa de 40%, o que é um sinal assustador. Mas, assim, vendo o que aconteceu, a gente tinha, em janeiro e fevereiro, um certo crescimento da arrecadação em relação ao ano anterior, e que era normal. O problema é que também foram feitos gastos extras, né? Foram feitos benefícios fiscais adicionais em função de que se sabia que a arrecadação estava caindo, de forma que a queda de arrecadação no último mês, que foi brutal, foi coisa de 30%, ela realmente pode comprometer o pagamento de salários. A gente percebe que tem já dificuldade de pagar fornecedores, mas a folha de pagamento está conseguindo se manter. Eu acho que a gente espera, né, que a crise, pelo menos a parte econômica da crise, ela se arrefeça um pouco, né? Porque senão a gente vai ter realmente alguns problemas de caixa no estado de São Paulo para pagar. Outros estados já estão sentindo problemas até mais graves do que isso, mas aqui em São Paulo a gente tem percebido que se essa queda econômica pode durar mais um mês, a gente vai ter dificuldades grandes aqui com a coronavírus. De uma certa forma, isso não é necessário, porque a queda de arrecadação ela não é um reflexo da queda da economia em si, porque muitos setores econômicos eles cresceram com a crise. Então, temos supermercados cresceram, as farmácias cresceram, tal, e a gente percebe que esse crescimento não está refletido
na arrecadação. Então, isso é um trabalho aí para os colegas irem a campo e ver o que está acontecendo, porque eles vão ter que sustentar a economia do estado de São Paulo, os hospitais, o policiamento, né? Porque a partir do momento que também que você percebe que a população ela se desespera, perde, então nós temos problemas graves de segurança que precisam ser resolvidos pela segurança pública. Mas eu acho nós temos assim feito todo o esforço para que não seja um desastre, né? Para que a gente consiga sobreviver e sair bem dessa crise agora do coronavírus. Essa é a situação do estado de São Paulo, né, especificamente, né? Mas a pergunta era mais geral até, né? Você perguntava sobre a situação econômica de uma maneira geral, e isso é uma preocupação muito grande nossa. Quer dizer, vários economistas já têm dito que a gente deve sair dessa crise do coronavírus para uma outra economia, não é aquela anterior não existe mais. E, de fato, se a gente for observar, teve a crise do euro em 2010 e o mercado mundial já não estava muito bem no começo desse ano, tirando a crise do coronavírus. A gente já sentia uma virtualização muito grande das economias, já sentia uma concentração de renda muito grande nas empresas que são responsáveis por internet, Google, a parte de Amazon, que faz a intermediação de negócios. A produção estava caindo muito. Hoje eu soube aqui, fomos comprar uma cortina de bambu, não se fabrica cortina de bambu no Brasil, a gente importa bambu. Você vê uma coisa, as coisas tá difícil aqui no Brasil. Então, a gente realmente, essa queda da atividade, provavelmente ela está no fundo dessa crise do coronavírus. Assim que a crise da pandemia se dissipar, a gente vai ter que enfrentar uma nova economia. A gente se preocupa também porque a gente não fez a reforma tributária que tinha que ser feita no ano passado. Quer dizer, a reforma tributária não saiu. E a gente vai voltar para o pós-crise, pandemia, pós-pandemia, sem essa reforma tributária pronta. E existe um tempo até que a reforma tributária seja aprovada e que ela comece a surtir efeitos. A gente precisa desesperadamente que tenha um ambiente de negócios assim, que é fértil para o negócio, quer dizer, a gente não, que facilite a criação de novos empregos. Claro que a gente tem um problema grave de esfacelamento do Estado. A gente já tinha todo o sistema trabalhista aqui precarizado, quer dizer, o sistema dos empregos precarizado. A gente tinha uma assistência social praticamente inexistente, como carreira, no Brasil inteiro, nos estados, nos municípios, e a gente estava muito despreparado para essa crise. Quer dizer, eu vou repetir o que vários sanitaristas falaram: essa crise do coronavírus não é tão grave quanto ela poderia ser. Se ela fosse, pelo menos até agora, a gente tem sobrevivido bem. Então, nós estamos completamente despreparados por uma crise real dessa daí, que a gente tem que atender com assistência social as pessoas que estão desamparadas na rua. Precisa de um seguro-desemprego sólido, consistente para todo mundo, que não se envolva só num emprego que não existe mais, mas precisa de um seguro-desemprego que atenda também essa economia precarizada que tem. A gente precisa formalizar o emprego novamente, que foi um trabalho, um desserviço prestado pelo governo de precarizar e de transformar a segurança do emprego. A própria assistência social, a própria aposentadoria, né, ela estava se forçando em bases irreais, né, porque a gente aqui em São Paulo entrou numa ação lá no Sinafresp contra a alíquota progressiva que foi instituída, aumentando a alíquota, dizendo só o seguinte: vocês não fizeram as contas, vocês não mostraram por quê. Porque não precisa mais, viu, Bósio, mostrar a conta. Fala assim, o que é para aumentar, diminuir salário de funcionário público, tá aprovado. Você não precisa fazer conta, entende assim? E aí eles acabam aprovando coisas que não têm reflexo na realidade. Então, para ter uma ideia, o Reino Unido fez ali a Inglaterra, né, fez uma reforma
previdenciária, e a alíquota previdenciária é 5%. Não precisa. Claro que o que não dá é você fazer uma alíquota previdenciária para você compensar os 50 anos de contribuições previdenciárias que foram para o lixo. Quer dizer, isso não é possível. Então, nós temos um grave problema contextualizado e você percebe que é principalmente mais grave nesses países emergentes. A gente percebe como os países emergentes eles são especialmente suscetíveis não só à pandemia, né, mas também a qualquer tipo de fragilidade. Né? Quer dizer, ele já se comparava isso o problema do número de mortes assim em um terremoto que acontece nos Estados Unidos lá e acontece no México ou no Chile, quer dizer assim, o Chile como mais preparado ele consegue acudir de uma maneira mais eficiente. Nós aqui nós estamos assim meio na chuva quando acontece alguma coisa. Nós já não estávamos bem. Uma Não. série de reformas trabalhista, previdenciária, que na verdade até piorou o desemprego, né? E de repente cai uma bomba, que é o coronavírus, e que a gente não estava preparado. Eu fico pensando, imaginando, e talvez você possa falar nisso, o que seria se nós não tivéssemos os servidores públicos do SUS, por exemplo, no momento que essa bomba caiu. Porque ela começou na classe média alta, mas agora ela está indo para a periferia. E o SUS é salvação. O que você acha disso? Eu acho fantástico lembrar disso. Essa é uma comparação que é até cruel de fazer, mas assim a gente percebe que o atendimento do SUS existe mais em alguns estados e menos em outros. A gente pode observar a letalidade, o grau de letalidade do coronavírus, ele é diferente nesses estados. É uma coisa concreta que envolve assim a perda de vidas humanas. Assim, a gente percebe o quanto que isso é dramático agora. Assim. O pessoal, os servidores que trabalham no SUS, que não são só médicos, né? Médicos, enfermeiros, nutricionistas, o pessoal que trabalha na limpeza, todos eles ali na linha de frente e tentando defender o nosso sistema de saúde. A gente tinha o receio que aqui em São Paulo a gente perdesse duas coisas, quer dizer, que são os dois grandes monumentos ainda do serviço público paulista, que é o sistema hospitalar, aqui mantido principalmente na capital de São Paulo, né, e o sistema de ensino superior que a gente tem com as universidades, que são coisas assim que não tem muito reflexo até em outros estados, são orgulhos do estado de São Paulo e que provavelmente iam ser os próximos a serem sucateados. Né? Eu espero que nessa hora se tenha percebido a importância do SUS, a importância que o SUS tem. O SUS, nem todos que estão ouvindo a gente, acho que tem conhecimento, já foram atendidos pelo SUS, mas é um serviço de altíssima qualidade, com altíssimo nível médico, né, com que salva muitas vidas. Eu diria até que o cidadão percebeu melhor agora o que é o servidor público, né? A importância grande aí na saúde, mas a importância também da polícia na rua, da limpeza. E a gente fala sempre daqueles que estão na atividade fim lá, né? no trabalho manual pesado, mas inclusive vocês, por exemplo, todo o pessoal que é da arrecadação, que organiza o sistema financeiro no Estado, né? A importância porque também se não fosse isso, também o resto não estaria funcionando, né, Maranhão? Havia uma retórica aí há um tempo atrás de que você poderia... O Ataliba Nogueira, ele falava, professor lá da São Francisco, ele falava que existe uma ideologia que não é exatamente liberal, era individualista. Ele fala assim, é cada um por si. Isso aí não é exatamente liberalismo, que é você garantir a todos que tenham oportunidade de livre iniciativa e tal. E principalmente assim, individualismo também tem essa característica. Eu falo assim, eu defendo a minha religião, porque eu estou aqui no poder, entendeu? Eu defendo o meu time de futebol. É um problema
diferente do liberalismo, que é o contrário disso, de você falar, eu defendo todas as religiões, eu defendo todos os times de futebol, eu defendo todas as tendências sexuais, etc, etc. Quer dizer, eu posso defender todos ou defender só a mim mesmo. E esse individualismo, ele se desmascarou. Terrível. Eu acho que o discurso que havia ficou enlouquecido, o discurso individualista ficou enlouquecido, porque você vê, vamos retroceder um pouco. A gente precisava fazer reforma previdenciária para, em 10 anos, conseguir um certo espaço todo aquele dinheiro que ia ser poupado pela reforma previdenciária já foi gasto agora com essa crise da pandemia. Quer dizer, o que nós estamos fazendo? Estamos andando em círculos, não faz o menor sentido, já não tem mais nenhum nexo esse discurso que estava sendo feito. Uma outra coisa que eu queria que você observasse para a gente. Nós vimos que foi liberado para os bancos 1,2 trilhão. E aí a gente vê numa reunião o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, dizendo para o presidente: nós temos que favorecer as grandes empresas, porque elas nos dão lucro. As pequenas e médias empresas dão prejuízo. Maranca, mas não são as pequenas e médias as responsáveis por dar trabalho ao cidadão brasileiro? É, por isso que não dão tão lucro, né? Porque elas dividem com os trabalhadores. Não temos esse objetivo com o lucro, né? O nosso objetivo é com o bem-estar. Você vê que nos países do norte da Europa, lá na Suécia, na Noruega, o fisco ele obriga as empresas a pagar bastante folha de pagamento, salário. Se você não tiver uma folha de pagamento considerável, você paga uma alíquota de imposto de renda assim que não tem tamanho, tem coisa assim. Então você é incentivado a pagar lá. Então na Suécia, você sabe, aquelas empresas de automóveis que tem por ali, todas as pessoas são muito bem tratadas ali. E mais, assim, mesmo esses recursos de emergência, foi gastado 524 bilhões, né, para as empresas, para permitir que elas paguem a folha de pagamento. Gente, a gente fez a precarização e aí, quer dizer, a gente vai pagar com o dinheiro dos impostos a folha de pagamento das empresas. Mas nada faz muito sentido. Em vez de garantir, né, como o emprego e garantir a forma deles atuarem, né, a gente faz um socorro. Né? Esse é sempre uma forma sempre atrasados. Né? Nós estamos sempre atrasados na atuação do Estado. A gente só percebe que o Estado precisa atuar quando está desespero total. Exato. O que você diria aí, por exemplo, nós não temos impostos sobre lucros e dividendos. Nós não temos impostos sobre as grandes fortunas. Portanto, nós temos um Estado que não divide a riqueza como deveria ser constitucionalmente, certo? Então, o Brasil tem essa característica de não cobrar imposto de renda dos lucros e dividendos. Nós e a Estônia, né? São 2 países do mundo que fazem isso. A Estônia é um país minúsculo que tem um sistema tributário totalmente diferente de tudo, porque eles fizeram uma experiência lá diferente de tudo, quer dizer, não conta, quer dizer, né? Não é um país como o Brasil que tem todo tipo de realidade aqui. Os estonianos são todos eles loiros, de olhos azuis, tudo igual, é diferente daqui. Né? Aqui a gente tem uma situação diferente, aqui tem uma diversidade fantástica aqui no território brasileiro, a gente tem diversidade de culturas, de estilos, do comércio, de indústria, então, é bem diferente. E assim, a ideia de não cobrar o imposto de renda da pessoa jurídica é uma ideia que não foi aceita nem pelos liberais dos Estados Unidos. Quer dizer, lá existia esse compromisso de saber se você tinha que cobrar do empregador ou do empregado o imposto de renda. Aqui simplesmente não cobra. E isso causa uma distorção fantástica, porque acontece o seguinte: se você for sócio da empresa, você não está na folha de pagamento. E não estando na folha de pagamento, você praticamente não tem o que pagar tributariamente. Se você entrar na folha de pagamento, você passa a ter uma tributação absurda. Né? Metade do que você recebe vai como tributação. Essa disparidade, entende? Assim, é um pouco a nossa forma de ver 2 castas sociais, né? Dos empresários e dos empregados, que é uma coisa que é a coisa mais antiliberal, né? Falando com os liberais, que existe. A ideia do liberalismo é que todos nós devemos ser iguais.
dizer, o liberalismo ele deveria garantir iguais oportunidades a todos, né? Quer dizer, é assim nos Estados Unidos. Por que que nós inventamos esse liberalismo fascista, se você me desculpa É, a expressão? é isso mesmo. Veja bem, nesse momento, o governo federal realmente tem que mandar dinheiro para os estados, né? Agora, Sim. para mandar dinheiro, ele quer deixar o salário dos funcionários públicos durante 1 ano e meio sem nenhuma mudança. Pode ser isso? Então, realmente não dá para entender muito bem, né? Quer dizer, principalmente a fala do ministro Guedes, quando ele disse que colocou uma bomba, colocou uma granada no bolso dos servidores. A gente realmente, como servidor, a gente não entende o que está acontecendo, porque o nosso trabalho é trabalhar para o Estado, quer dizer, ele é o chefe do Estado, quer dizer, e é como, por exemplo, o diretor de uma empresa automobilística, uma empresa de fabricar automóveis, falar que, não, eu quero colocar uma granada no bolso dos empregados da empresa. Não faz o menor sentido, as pessoas estão trabalhando para você, quer dizer, tentando agir, e elas estão obedecendo às suas ordens, quer dizer, é uma visão é uma visão assim que é parecida com aquelas empresas. Havia esse risco nas sociedades anônimas. Você comprava uma parcela das ações da sociedade anônima e você usava o controle acionário da empresa para quebrar a empresa. Assim, era para ganhar depois na bolsa de valores. Quer dizer, parece que ele está fazendo isso. Quer dizer, a gente botou uma pessoa que quer quebrar o Estado, né? Quer dizer, que quer impedir o Estado de funcionar. Realmente é uma coisa que deixa a gente perplexo, né? Com o grau de debate, até o baixo nível do debate político, a incapacidade de se traçar estratégias. Eu, honestamente, assim, falando da reunião que a gente assistiu o vídeo do governo federal, eu não esperava isso nem do governo militar. Não era isso que a gente viu, por exemplo, com o Geisel, com o Médici, coisa, era gente que tentava fazer. Então, eles, assim, eu sinto muito, mas essa nova onda militar, ela não chega aos pés dos militares que regiram o Brasil durante a década de 70. Nem isso, não estou nem entrando no mérito da ideologia política. Maranca, estamos nos nossos últimos minutos. Eu diria a você o seguinte: estamos aí numa crise de saúde, numa crise econômica, numa crise política. O coronavírus vai trazer, quando sair, quando a gente não tiver mais este problema, vai dar ao Brasil uma transformação possível para um país melhor? Nós somos brasileiros, né? Brasileiro não desiste, não é assim que funciona. Então, a gente vai, durante a crise, tentar fazer alguma coisa para prever uma transformação. A gente vai ter que tentar fazer uma reforma tributária durante a pandemia, vai ter que tentar fazer reformas e vão tentar estabilidade política. Vai ter que acontecer essa estabilidade política, quem sabe, antes de acabar o coronavírus. O que não dá é para conviver com esse grau de insanidade política total. A gente percebe que até o Congresso Nacional ele está cansado da insanidade. Ele quer um pouco de estabilidade. A gente percebeu esse sentido. Talvez a gente transite por um parlamentarismo, não sei. Vamos ver o que vai acontecer, o que vai acontecer na história, que a história não para, né? Pois é, e não podemos viver uma insegurança o tempo inteiro, né? A insegurança traz outra bomba, uma bomba atrás da bomba, né? Uma granada atrás da granada. Pois é. Último minuto é seu, Maranca. Fale à vontade. Então, olha, vamos torcer, né, para que a gente consiga fazer as reformas. Eu estou vislumbrando assim a possibilidade de se fazer uma reforma tributária na pandemia. Durante agora, quem sabe até o começo de julho a gente já consegue criar e quem sabe aprovar uma reforma tributária para que a gente tenha um trabalho de reestruturação para que até o fim do ano, até o ano que vem, a gente já possa trazer um ambiente societário diferente para que as empresas possam se criar e se transformar. E vamos torcer para que o Brasil sobreviva a essa crise e crie anticorpos desse coronavírus, né? Eu acho que a gente vai criar anticorpos políticos, anticorpos jurídicos e anticorpos tributários para ele. Vamos tentar.
Eu já vou deixar você amarrado aqui no nosso programa, porque vamos ter um outro em breve, exatamente para a gente conversar. Já fizemos isso uma vez, vamos repetir sobre a questão da reforma tributária, que eu sei que você entende muito da questão. Excelente tema. Muito Combinado. obrigado. Eu agradeço muito você ter estado aqui com a gente. Para nós é sempre um grande aprendizado. Para o servidor público que nos assiste, para o cidadão, com certeza é um grande aprendizado. Muito obrigado, você e Maranhão. todo mundo que está assistindo. Obrigado, Gósio. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que traz para você, cidadão, para você, servidor, uma discussão importante. Cidadania e serviço público. Estamos aqui, todos os domingos, a partir das 21 horas. Até o próximo domingo.